Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. A leitura, meus irmãos, vai do versículo 7 até o versículo 16. A leitura do texto bíblico. Mas nós, a partir de hoje, dessa manhã, nos concentraremos apenas no versículo 11. Apenas no versículo 11. Assim diz o Senhor nosso Deus. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Meus irmãos, nós vimos nosso último sermão aqui, começamos a trabalhar esse texto a partir do versículo 7, e você deve lembrar que do versículo 7 ao versículo 10, nós vimos o fundamento aqui, a base para Cristo, ele dispensar, dar os seus dons ao seu povo. Isso está fundamentado exatamente na doutrina da ascensão, nesse fato histórico que aconteceu. Cristo, depois de morto e ressuscitado, e passado ali 40 dias instruindo os seus discípulos, como nos conta a palavra de Deus, ele subiu aos céus, ele foi assunto aos céus. E nesse ato de ser assunto aos céus e entronizado em seguida à direita do Pai, ele assim concedeu, pelo seu Santo Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, dons aos membros do seu corpo, à sua igreja. O apóstolo Paulo ensina isso de forma muito clara aqui do versículo 7 ao versículo 10. Ele apresenta essa variedade de dons de maneira aqui geral, não especificando ainda do 7 ao 10, mas mostra que essa igreja, que tem unidade, que ela é una, que foi estabelecida essa unidade pelo próprio Deus, ela também possui diversidade. Vimos que a ideia de diversidade ela não contraria a unidade. Ser unido não quer dizer ser, nesse sentido, uniforme a tal ponto de não ter nenhum tipo de diferença entre nós. É claro que existem diferenças, e dentre elas, diferenças com relação aos próprios dons que Deus concede a cada um de nós. Vimos também que essa variedade de dons, ela serve exatamente, ainda veremos isso mais para frente, para o propósito de preservar essa unidade. Nós labutamos na preservação da unidade já estabelecida por Deus, usando, dentre outras coisas, os dons que o próprio Deus concedeu a nós. Então, os dons não é para causar divisão ao corpo, é exatamente o contrário. A variedade de dons é para contribuir na preservação da unidade deste corpo. Hoje pela manhã, meus irmãos, nós começaremos a falar da diversidade desses dons. Paulo elenca aqui alguns dons, no versículo 11, ele exemplifica o que ele também o faz, por exemplo, em Romanos capítulo 12. Ele também fez isso em 1 Coríntios capítulo 12, tratou ali de dons e fez umas listas, né, que ele elenca ali dons que o próprio Deus entregou à sua igreja. De forma semelhante, ele faz isso aqui, em Efésios 4, versículo 11. Ele cita alguns dons que você também pode observar que esses dons aqui descritos também são ofícios. Ofícios, sim, porque os ofícios que Cristo instituiu na sua igreja são também dons. Ou seja, entenda isso, nem todo
nem todo dom que Cristo dá a alguém, necessariamente a pessoa exercerá um ofício na igreja. Mas ela terá um dom, se de fato faz parte do corpo de Cristo. Agora, todo homem que Deus levanta para exercer um ofício na igreja, ele recebe dons e o próprio ofício dele já é um dom de Cristo. Você pode observar que ele elenca alguns dons aqui, e esses dons aqui listados por Paulo, eles têm algumas características em comum, que nós veremos ao longo das nossas exposições. Contudo, existem também diferenças entre esses dons. Eles têm algumas diferenças, ou melhor, tem pelo menos uma diferença aqui importantíssima que eu preciso tratar com vocês a partir deste sermão. E a diferença básica que há entre esses dons é que nós temos pelo menos dois grupos aqui sendo relatados. Dois grupos. Primeiro, que vai dos apóstolos aos evangelistas, apóstolos, profetas e evangelistas. Trata-se de uma categoria de dons que os teólogos chamam de dons extraordinários, que tem exatamente a ver com dons revelacionais, de caráter, de propósito revelacional. A última parte, que descreve aqui pastores e mestres, já se trata de um outro grupo de dons ou de ofício, que se refere àqueles que são ofícios ou dons ordinários. Então, veja, há pelo menos aqui uma distinção que precisa ser feita logo no início, para você compreender o que Paulo está ensinando aqui para a igreja de Éfeso e para nós também. Eu poderia começar a falar de cada um desses dons amanhã, falar do apostolado e assim por diante. Mas devido à necessidade, não apenas em termos gerais, mas também específicos com nossa igreja aqui, eu vou fazer algo diferente essa manhã. Está habituado a ouvir o sermão num tipo de estrutura aqui, normalmente. Mas de forma excepcional, não apenas essa manhã, mas ainda em alguma sequência, nós vamos aprofundar algumas coisas antes de tratarmos de cada um desses dons. Colocando de outra forma, nós a partir de agora veremos alguns pressupostos e um entendimento mais amplo da revelação bíblica acerca do que é revelação, biblicamente falando. Se você não tiver esse pano de fundo, se você não o tem ainda, se você não tem essa compreensão à luz da revelação, do que é revelação, do que é profecia, você terá grande dificuldade de compreender, na verdade, só eu falar que existem dons que são extraordinários, que são de caráter revelacional. Logo, a implicação imediata disso é que eles não mais continuam em nossos dias. Eles tiveram um propósito e quando foi alcançado esse propósito, eles cessaram. Mas para você compreender isso, repito, você precisa ver o pano de fundo, o todo, o que sustenta essa afirmação. Eu colocando também de outra maneira, para ficar mais claro isso, antes de passarmos à exegese propriamente dita do versículo, vendo o que cada palavra significa em seu contexto, eu quero que vocês primeiramente vejam os princípios da palavra de Deus, as questões teológicas relacionadas a esse assunto. Em primeiro lugar, e aí se você quiser anotar, anote, fique à vontade quanto a isso. Se não, depois ouvir no sermão gravado, o faça, acredito que será muito importante para você compreender esse assunto. Primeiro, nós temos que voltar para falar de revelação, falar de profecia. Precisamos retornar aonde a profecia ela se inicia biblicamente. Talvez você tenha um entendimento equivocado de que profetas, biblicamente falando, somente foram aqueles que a Bíblia ali, ou melhor dizendo, que você foi ensinado a assim chamar de profetas maiores e profetas menores no Antigo Testamento. Quando você fala de profeta no Antigo Testamento, você pensa logo Isaías, Jeremias, Daniel, entre outros, Oséias, Joel, que lemos pela manhã, e assim por diante. Mas, meus irmãos, a profecia bíblica, ela remonta a tempos mais anteriores do que esse período de Isaías, Jeremias e outros contemporâneos ali. A profecia bíblica, na verdade, ela começa lá atrás. Há um homem que Deus levantou com um caráter, um ofício de maneira peculiar, singular na história da revelação. E este homem foi Moisés. Eu sei que você é habituado a ouvir falar de Moisés como sendo um legislador, e de fato ele foi, aquele que Deus entregou a sua lei para ali promulgar diante do povo os 10 mandamentos. E isso foi importantíssimo, a função que Moisés desempenhou no pacto, na administração do pacto da graça. Mas você também precisa enxergar Moisés como um profeta.
Essa é a própria descrição bíblica acerca de Moisés. Ele é um profeta. Então veja, muito antes, séculos antes de Isaías e outros profetas, Moisés já é tratado biblicamente como um profeta. E um profeta com um ministério, como eu disse, singular. O profeta ali, até João Batista chegar, mais importante da antiga aliança. Um profeta que até hoje é considerado em alta conta pelos judeus. E também deve ser por nós, claro, entendendo o seu papel, apontando para Cristo, jamais comparado a Cristo, mas tendo a sua devida importância no cânon bíblico. Mas não apenas Moisés, ou melhor dizendo, não apenas Moisés em seu tempo foi alguém usado por Deus para ali ser um profeta. Deus também, a partir de Moisés, depois de Moisés, começou a usar outros homens com essa mesma função de profecia. Mas antes de falar disso, quero que você entenda algumas coisas. Primeiro, algumas características acerca desse ministério que Moisés exerceu, esse ministério profético de Moisés. Em primeiro lugar, observe que Moisés, ele mesmo sendo um homem, descrito pela palavra de Deus como um homem com a voz frágil e simples, essa voz que Deus vai usar em contraste com os sinais apavorantes e grandiosos do Sinai para falar ao seu povo. A voz trovejante de Deus, os relâmpagos, o fogo, a fumaça, o terremoto, o clangor de trombeta, cada vez aumentando ali naquele encontro do Senhor Deus com o seu povo. Todos aqueles fenômenos assustadores, eles encontram o seu substituto na voz de um único israelita falando em nome de Deus aos seus irmãos, como um profeta de Deus. E a despeito do seu tom relativamente manso, que Moisés assim é reconhecido, cada palavra de Moisés, no caso, quando falava inspirado por Deus, obviamente, ela flui como sendo a própria voz de Deus. Mesmo sendo ele com essa descrição aqui dada pela palavra de Deus, de forma resumida aqui, parafraseando, Moisés, quando falava sobre expiação, era Deus falando através de Moisés. Em segundo lugar, a origem da palavra ali, que era genuinamente profética, ela não seria encontrada em experiências subjetivas de um homem. O profeta, meus irmãos, ele, assim como Moisés e outros depois dele, ele não sofria algum tipo de alucinação quando ele fazia a seguinte declaração: assim diz o Senhor. Ele não ficava tomado de uma maneira a perder completamente a sua percepção da realidade. A própria palavra de Deus, ela vinha ali ao encontro do profeta e ele servia como um veículo de comunicação. A própria voz do homem escolhido por Deus acabava sendo usada por ele como instrumento para ser a voz do Senhor Deus. Era Deus, meus irmãos, e não as experiências subjetivas do profeta que determinava a palavra profética. Em terceiro lugar, a palavra do profeta, e aí eu já falei sobre isso outras vezes, mas é importante a gente voltar para esse ponto aqui, inclusive falando aqui em Efésios, pregando em Efésios. A palavra do profeta, não só Moisés, mas também outros profetas, não era primariamente preditiva em sua natureza. Vou repetir, a palavra do profeta não era primariamente preditiva em sua natureza. Ou seja, a tarefa primordial de Moisés, lembre-se disso, foi entregar a lei do Senhor Deus, a lei no Sinai. E observe que quando Moisés faz isso, ele recebe do Senhor a lei, a santa lei de Deus, revelada a ele, e apresenta aquela lei ao povo. Você não encontra nenhuma palavra preditiva nas chamadas 10 palavras, os 10 mandamentos. Já observou isso? Ele é dado num contexto, o decálogo, num contexto de revelação. Ali houve uma revelação. Deus revelou a sua vontade de maneira explícita ao seu povo, através dos seus mandamentos. Lembrando aqui, de maneira bem breve, que isso foi dado já ao homem, colocado em seu coração lá no Éden. Mas agora, no contexto do Sinai, Deus faz isso de forma escrita, clara, documentada em tábuas de pedras ao seu povo, através do seu mediador, do seu
profeta. E essas 10 palavras não contêm nenhum elemento preditivo. Ou seja, o coração da revelação, da comunicação mosaica, não tem predição. É preciso entender, meus irmãos, corretamente a distinção comum entre proclamação da palavra profética e a predição do futuro pelo profeta. Desde o início, a proclamação da palavra de Deus foi justamente tanto uma revelação da infalível, inerrante e perfeita palavra de Deus, quanto sua predição do futuro. Não é simplesmente que a proclamação do profeta sobre vários assuntos do dia fosse um tipo de pregação, com autoridade reduzida, enquanto que sua predição do futuro fosse inspirada, inerrante e infalível em seu caráter. Deixa eu explicar isso melhor. Entenda, quando o profeta falava de forma a ser usado por Deus, o que ele estava falando era a profecia vinda do Senhor, aquilo que ele estava dizendo, aquele conteúdo era inspirado, era inerrante, era infalível, mesmo que não contivesse nele predição de futuro. Você precisa entender isso. Quando ele proclamava a palavra profética, mesmo que não tivesse uma predição, tal coisa vai acontecer, mesmo que não tivesse esse elemento presente, a palavra proferida pelo profeta era inspirada. Era uma revelação do Senhor, independente de ter predição. E aqui você já percebe uma clara diferença entre profecia e pregação. Profecia e pregação. Essa perspectiva, meus irmãos, sobre a essência da profecia, ela é importante para a avaliação da questão que nós estamos tratando essa manhã aqui. Começando a tratar da continuação ou não da profecia em nossos dias. É óbvio que ninguém pode predizer infalivelmente as condições específicas de um evento futuro, como foi no caso da profecia bíblica, a menos que tenha experimentado uma revelação da parte de Deus. Eu serei claro com relação a isso, bem claro, mais ainda do que eu já acabei de falar. Não é possível alguém predizer o futuro de maneira exata, específica, com riqueza de detalhes, se não tiver recebido uma revelação do próprio Deus. Inclusive, essa é um dos argumentos que nós utilizamos para falar, por exemplo, da autenticidade dos textos bíblicos, apontando para o fato de que vários homens de Deus predisseram o que iria acontecer séculos depois, mostrando-se um caráter revelacional do que eles escreveram, apoiando sobre este argumento. O fato é que se uma pessoa afirma que a profecia bíblica continua em nossos dias, é necessário esclarecer que tal pessoa está expressando de maneira muito clara que a revelação continua. Uma coisa está necessariamente atrelada à outra. Se você crê que a profecia, como estamos começando a trabalhar aqui nessa manhã, e ainda passaremos um tempo, profecia, como a Bíblia define profecia em nossos dias, então necessariamente há revelação contínua em nossos dias. Em quarto lugar, atente também para o propósito supremo do pacto divino. Ele não pode ser alcançado, meus irmãos, a não ser que uma figura profética esteja entre o Senhor e o seu povo. Sim, o propósito divino no pacto, ele consistia em ser um com o seu povo. Não nós temos ouvido aqui, frequentemente, Deus, através do seu pacto, da sua aliança, ele traz o seu povo para si. Veja, esse é o coração da aliança. Eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo, e eu habitarei no vosso meio, eu habitarei dentro de vós. Ele já tem feito isso, como temos ouvido nas exposições em Efésios. Ao estabelecer essa relação pactual conosco, o nosso Deus, ele se vinculou intimamente a nós, meus irmãos. Mas veja, essa intimidade que era pretendida pelo nosso Deus, através do seu pacto, ela não poderia se realizar a não ser se fosse através da figura de um mediador profético. Alguém que estivesse entre Deus e o seu povo.
Veja a importância do papel de Moisés também aqui, pensando em Moisés ainda, como aquele tipo de Cristo, apontando para a figura do Messias, servindo ele como mediador do pacto. Moisés cumprindo muito bem esse propósito, não de maneira infalível, porque era um pecador, mas ali, dentro daquilo que Deus determinou para ele cumprindo o propósito de ser um mediador do pacto, o profeta que media essa relação entre Deus e o seu povo. O que Cristo faz de maneira perfeita, infalível, inerrante. Veja como isso aparece, por exemplo, em Gálatas 3. Veja aí, Gálatas 3, versículo 20. Enquanto o mediador ele não descesse do alto do monte ao povo embaixo, meus irmãos, a unidade pactual ela não seria plenamente consumada. Esse ponto é realçado aí, em Gálatas 3, versículo 20, quando Paulo diz: o mediador não fala da parte de apenas um. A presença de um mediador implicitamente pressupõe uma separação de pessoas entre si. Por que há necessidade de um mediador? Ora, porque nós nos rebeliamos contra o nosso Deus, nos afastamos da sua vontade. E assim ele, no ato de se reconciliar conosco, ele faz isso através de um mediador. E esse mediador, ele fala por nós, a Deus, e ele fala por Deus a nós. Ele cumpre o papel de sacerdote, falando a Deus em nosso lugar, e ele cumpre um papel, que é o nosso ponto aqui, de profeta, falando a nós em lugar de Deus. Veja a necessidade de uma obra intermediária aqui, de uma figura profética. E aí, entenda isso. Havia essa necessidade para que o propósito supremo do pacto fosse atingido. Qual a implicação, que eu já estou até adiantando aqui, disso? Se Deus enviou o seu mediador, o seu perfeito mediador, para quem Moisés apontava, que cumpre de forma perfeita, cabal, isso, essa figura profética de mediação, falando perfeitamente no lugar de Deus, como o próprio Deus que Ele é encarnado, falando a nós. Se Ele já cumpriu isso, o que nós vamos esperar ainda? Que outra palavra profética iremos esperar ainda? Se o mediador do pacto já veio, se o profeta por excelência já esteve entre nós e continua exercendo seu ministério profético nos céus. Além disso, essa perspectiva aqui sobre o propósito final da profecia bíblica, ela é confirmada por outros textos do Novo Testamento. Um exemplo disso é que você vê em Hebreus. Ali, o escritor aos Hebreus, texto bastante conhecido, no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, ele fala da finalidade da revelação profética como encontrada em Jesus Cristo. Deus, como nós sabemos, falou previamente de muitas e diferentes maneiras, através de muitos e diferentes mediadores proféticos. Moisés foi mais um entre eles. Claro, bastante importante, como eu falei, singular no certo sentido. Mas Deus também usou outros para fazer isso, de muitas maneiras, de diversos modos. Mas agora, como diz Hebreus 1:1, ele tem falado de forma definitiva pela mediação do seu Filho. Meus irmãos, quando a revelação profética viesse diretamente pela mediação de Cristo, então o propósito principal do pacto teria se concretizado. Experimentar a revelação de Deus através de seu Filho significa ser um com o próprio Deus. Ou esse propósito não foi alcançado? É claro que foi. O Espírito Santo, como vimos em Efésios 2, ele habita dentro de nós, de maneira individual, e habita no seu povo, no meio do seu povo, de maneira coletiva. Nós podemos falar, sim, que somos um com Deus, inclusive pelo próprio fato de que Cristo agora está nos céus, como também ouvimos aí nas pregações de Efésios 1, e na posição que ele se encontra exaltado, nós estamos com ele agora nos céus, unidos a Cristo. Nós somos um com Deus, pela mediação de Cristo, sua mediação profética. Uma vez que isso foi alcançado e foi cumprido, não há mais necessidade de novas revelações. Em segundo lugar, quero agora ver com vocês algumas passagens bíblicas
que vão fundamentar aqui a profecia, o entendimento do Antigo Testamento, da palavra de Deus sobre a profecia. Sim, meus irmãos, porque não tem como você compreender o que o Novo Testamento fala sobre profecia se você primeiramente não voltar ao que o Antigo Testamento fala sobre profecia. Olha o perigo que é fazer isso. Mais uma vez, aquela dicotomia absurda que se faz acerca dos testamentos de Deus. O Novo Testamento é novo no seu sentido substancial e essencial mesmo. Há uma outra revelação, uma coisa... Espera. Esse entendimento não é bíblico, não é reformado. Ele não flui da palavra de Deus. Nós cremos numa unidade entre os dois testamentos. E ainda que nós encontremos descontinuidades entre um e outro, essas descontinuidades não são de caráter essencial, substancial do pacto. Permanece a mesma aliança, permanece a mesma substância do pacto. O que descontinua de um pacto para outro, ou melhor, de uma administração do pacto da graça para outra, da antiga para a nova aliança, são aspectos que não mexem naquilo que é essencialmente do pacto. Então é necessário sim voltar, para você compreender bem os ofícios de apóstolo, de profeta, de evangelista, entendendo que eles têm essa natureza ligada à questão revelacional, de dons extraordinários. Você precisa entender a revelação, a profecia, biblicamente, a partir do Antigo Testamento. Sem isso, você vai se perder completamente, não apenas aqui, mas também em outras descrições bíblicas, em Atos, em 1 Coríntios, acerca do papel da profecia da igreja na nova aliança. Primeiro texto, vá para Êxodo capítulo 7. Êxodo 7. Versículos 1 e 2. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Veja como isso é muito claro aqui no texto. Moisés, ele é retratado como se fosse Deus, nesse processo aqui, representando o Senhor. E Arão é o profeta de Moisés. Moisés representa Deus aqui, e Arão representa Moisés, como um profeta. E o faraó, o rei do Egito, ele é o recipiente da palavra profética, aquele que vai receber, aquele que vai ouvir a mensagem. Será falada a ele. Mas veja que, ainda que a palavra de Deus, ela se origine com Moisés e seja intermediada por Arão, ela não chega a Faraó com uma autoridade reduzida. Percebe isso? Deus fala suas palavras a Moisés, que passa para Arão, que falaria a Faraó. Mas aqui, meus irmãos, não é um telefone sem fio, como nós temos o costume desde criança de brincar disso. Quando você fala uma coisa no início, já no final dela, a fala já não será mais a mesma. Talvez até seja uma coisa totalmente contrária ao que foi dito lá no começo. Não é o caso aqui. O que sai da boca de Deus e passa pelos ouvidos de Moisés e vai da boca de Moisés para Arão e de Arão vai a Faraó é a própria palavra de Deus, sem nenhuma redução em sua autoridade. A terra de Faraó, como nós sabemos, ela acaba sendo o quê? Devastada, exatamente por não dar ouvidos à palavra de Deus, que é infalível e é inerrante, e foi comunicada por intermédio de Arão, que serve como profeta de Moisés. Repito, a mediação de modo algum reduz a autoridade da palavra profética. Quando o profeta falava, inspirado por Deus, a revelação de Deus, o próprio Deus estava falando.
Êxodo ainda, capítulo 4, volte só um pouquinho. Esses textos, como eu falei, meus irmãos, vão fundamentar o entendimento bíblico de profecia. Êxodo 4, versículos 15 e 16. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. A expressão aqui, meus irmãos, a ideia aqui é de falar boca a boca. Essa frase descritiva aqui, ela sublinha a mediação da relação que existe entre a palavra de Deus e a palavra profética. A revelação divina, ela sai diretamente da boca de Deus para a boca do profeta. Mais uma vez, a palavra do profeta é a própria palavra de Deus. Não entenda isso como se toda vez que o profeta falasse, ele falava a palavra inspirada de Deus. Não é isso. Mas quando Deus o usava como seu profeta, a palavra que saía da sua boca era uma revelação do próprio Deus. Observe que a prática da profecia aqui, ela não se preocupava meramente com a recepção da palavra de Deus, mas também com a própria comunicação dela. Essa descrição, de modo algum, de comunicar aqui a palavra profética, ela reduz, como eu disse, a autoridade da palavra, que é do conteúdo que é passado. Na verdade, a preservação acontece nesse ato. O próprio Deus está garantindo, por sua mão, por sua soberania ali, que a palavra que é entregue ao profeta, ela será entregue ao recipiente, àquele que ouvirá, de maneira fiel. Ele mesmo guarda isso, ele preserva a integridade dessa revelação, dessa entrega, dessa comunicação, dessa revelação. E o profeta, repito, ele continua como sendo um veículo do próprio Deus. Números 12 agora. Números 12, versículo de números 6 e 7. Números 12, versículos 6 e 7. Então disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós a profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Eu quero que você observe algo aí que talvez um texto no nosso vernáculo não fique tão claro, mas dá para você pegar isso. Veja, nesses versículos 6 e 7, você tem aqui o que os teólogos chamam de paralelismo. Paralelismo, nesse caso, um paralelismo profético, que aparece no texto original hebraico. Como é que você observa esse paralelismo? Observe aí, veja aí. Ele diz assim: em visão, vamos pegando isso colocando as letras aqui, vai ajudar. O primeiro ponto, em visão, a ele me farei conhecer. Primeiro lugar, em visão. Segundo lugar, a ele. Terceiro lugar, me farei conhecer. Ele diz a mesma coisa de uma outra maneira na segunda parte. Veja, em primeiro lugar, em sonho, que está em paralelo com em visão, em sonho, a ele. Em segundo lugar, falarei. Um paralelo claro aqui, visão e sonho, sendo tratados como profecia, como meios do Senhor Deus revelar a sua vontade. E nesse texto, assim como em outros também, você percebe de maneira muito evidente que é Deus quem toma a iniciativa de se revelar. Deus é quem se revela. Deus é quem faz isso no processo. E ele se revela, nesse caso aqui, em Números 12, através de visão e de sonho. Essas duas expressões, sonho e visão, elas acabaram sendo marcadores relacionados à profecia bíblica durante todas as eras. Não apenas em Números 12, mas em outros textos nós vamos ver também essa ideia de visão e de sonho. Visão e sonho como tendo sua origem em Deus, e assim Deus
manifestando a sua revelação através desses meios. Alguns textos para a gente poder confirmar isso. Veja, Isaías capítulo 2, por exemplo, Isaías 2. Isaías capítulo 2. Isaías 2, versículo 1. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Vá para Isaías, capítulo 13, versículo 1. Sentença que, numa visão, recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Agora vá para Amós, livro do profeta Amós, Amós capítulo 1. Amós capítulo 1, versículo de número 1. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Em visão. Miqueias, passa só um pouquinho, veja aí, Miqueias capítulo 1, versículo 1. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acasias e Ezequias, rei de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Abacuque também, vá para Abacuque. Abacuque, capítulo 1, versículo número 1. Só que com a outra tradução aqui, mas é a mesma ideia. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Veja como isso é um marcador no relato bíblico sobre profecia. Sonho e visão, necessariamente atrelados à revelação divina. Guarde essa informação, isso é importantíssimo. Sonho e visão ligados à revelação divina. Deus fez isso, entregou a sua vontade, revelou a sua vontade muitas vezes através desses meios de sonho e de visão. Agora perceba o contraste entre a maneira do Senhor Deus se revelar com o que os falsos profetas faziam e continuam a fazer em nossos dias. Vá para Jeremias capítulo 23. Jeremias capítulo 23, versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças, falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Esse é o grande contraste entre o falso profeta e o verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta, ele recebia a visão, tinha a visão ou o sonho da parte do Senhor, a revelação de Deus, e ele entregava fielmente esta revelação. O falso profeta falava daquilo que fluía do seu próprio coração, do que ele mesmo viu. A origem não estava no Senhor, mas fluía do seu próprio coração pecaminoso. Outro texto, Deuteronômio agora, capítulo 13. Deuteronômio 13. Versículos 4 e 5. Eu vou começar do versículo 1 e vou até o 5. Deuteronômio 13. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis e a Ele vos achegareis. Esse profeta, o sonhador, será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa de servidão, para vos apartar dos caminhos que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Deixa eu fazer uma explicação também sobre uma coisa aqui, antes de pontuar essa
essa outra aqui da questão da consequência do falso profeta. Eu falei há pouco que uma revelação só pode vir da parte do Senhor. Quando eu digo isso, eu estou me referindo, é claro, àquilo que é preciso, que é exato, que acontece com as riquezas de detalhes, que a pessoa alega isso vindo da parte de Deus. Isso só pode acontecer se vier do Senhor. Contudo, isso não significa dizer que o falso profeta não possa, em algum grau, em alguma medida, acertar numa predição de futuro. Porque o próprio texto de Deuteronômio, capítulo 13, mostra isso. Que, mesmo que um falso profeta falar sobre algo, sobre algum sinal, e suceder, e tal coisa acontecer, ou seja, em algum grau, isso pode acontecer. O texto não anula essa possibilidade. Só que o texto coloca aqui um outro avaliador, uma outra forma de você avaliar o profeta, o que é dito pelo profeta. E o que é? É a doutrina que ele traz. Então, mesmo que em algum grau ele possa acertar o sinal que ocorrerá, se ele, pelo seu ensino, pela sua doutrina, estiver nos afastando do Senhor, ou seja, se o que ele estiver ensinando não estiver de acordo com a palavra de Deus, logo você deve rejeitar. E este falso profeta deve sofrer a punição devida, cabida a ele. Aqui, Deuteronômio é muito claro em afirmar que essa punição era com morte. Com morte. Observe também algo muito importante aqui, que o falso profeta deveria morrer mesmo quando acertasse em algum grau a sua predição, se não tivesse a doutrina verdadeira. E se ele nem acertasse a predição? Como é o caso de todos em nossos dias, ou pelo menos quase todos. Morte também seria aplicada a esses falsos profetas que predisseram coisas que não aconteceram. Veja como o genuíno profeta, descrito também no Deuteronômio 13, ele é alguém que não apenas prediz, que pode ter predição, mas o genuíno profeta, ele traz um conteúdo que é de acordo com a vontade divina. Ele não afasta o povo do Senhor da vontade do Senhor. Em último lugar, Deuteronômio 18 agora. Tem muitas coisas para serem ditas, mas eu preciso pular aqui pelo nosso tempo já. Deuteronômio 18. Pular que eu digo assim, momentaneamente. A gente, como eu falei, vai trabalhar isso com calma por um tempo. Deuteronômio 18. Versículo de número 9 em diante. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus, em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais vereis este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração,
Como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Porque essa é uma característica do falso profeta também. Através do seu falso ensino, das suas falsas predições, ele procura intimidar as pessoas, causar temor às pessoas e prendê-las ali debaixo do seu falso ensino, como se o que ele profere tem algum tipo de autoridade e pode causar àquela pessoa algum dano. O Senhor Deus nos exorta nessa manhã a nós sermos muito contundentes com falsos profetas e não ficarmos amedrontados com suas ameaças e suas falsas, fraudulentas predições. Mas além disso, veja como esse texto também é muito claro em mostrar para nós o contraste entre um profeta verdadeiro e um profeta falso. Essa é uma marca do paganismo, essa é uma marca das falsas religiões, os falsos profetas, os adivinhadores, aqueles que através de tentativa e erro, eles fazem predições acerca do futuro. E é nesse sentido que eu falei, como diz Deuteronômio 13, que é possível que em algum grau possa haver uma assertiva através de tentativa e erro. A pessoa de tanto falar, tal coisa vai acontecer, tal coisa vai acontecer, tal coisa vai acontecer. Aquelas coisas bem genéricas. Por exemplo, em 2024 eu tenho certeza, vai morrer alguém famoso. Ou então, ela vai para a multidão e fala, aqui há alguém que está enfrentando uma luta, uma doença, e assim por diante. Coisas genéricas, coisas que são do senso comum, normalmente acontecem. Pode sim acontecer algum acerto, via de regra ele vai errar. Mas quando ele acertar, ainda assim não dê ouvido ao falso profeta. Se ele traz uma falsa doutrina, ele não vem do Senhor Deus. E aqui eu estou explicando isso para vocês e já vou adiantar algo acerca disso, porque é o meu ponto principal. Se a profecia bíblica cessou, e esse é o meu ponto, estou defendendo isso aqui, todo indivíduo que se levanta para dizer que está falando em nome de Deus como profecia, toda profecia que ele está proferindo é falsa. Logo, o ensino que ele traz já não vem do Senhor. Por isso você já o rejeita. Ainda que ele aparente algum tipo de ortodoxia, em concordar com doutrinas que são importantes na fé cristã. Se o que ele está dizendo é, eu tenho uma revelação da parte do Senhor, essa fala já é algo contra o Senhor. Se a revelação cessou. Se ela cessou, essa fala já é contra o Senhor. Já é uma doutrina contrária à vontade do Senhor. E assim nós rejeitamos. Em nossa sociedade pluralista moderna, é bem verdade que as pessoas acham quase impossível emitir um categórico não a qualquer forma de expressão ou de experiência fomentada numa atmosfera devocional pelos cristãos. A gente já tem aquela tendência de ouvir isso e ficar pelo menos assim, sabe, uma dificuldade de falar, eu não vou repreender. Eu me lembro de uma vez que fazia pouco tempo, que eu tinha abraçado de fato, entendido biblicamente a sensação da revelação, dos dons revelacionais, e eu estava num contexto familiar, onde uma senhora que frequentemente ia àquele lugar, e ela fazia orações e também entregava supostas revelações àquele lugar. Eu estava com alguns amigos ali, e eles já sabendo que eu tinha mudado minha posição quanto a isso, ficaram já apreensivos, imaginando o que poderia acontecer. E aí a senhora, ela começou a entregar supostos recadinhos para todo mundo, chegou até a mim e ela começou também a falar algo a respeito, não lembro agora do que. Eu ouvi aquilo calado, olhando para ela de forma séria, procurei tentar não trazer um tipo de problema maior do que já estava acontecendo, mas ela mesma me deu a deixa, a oportunidade. Olhou para mim e perguntou, você não crê? Não creio. Eu não creio.
E isso não é porque, meus irmãos, eu seja o maior exemplo, não, de forma nenhuma. É a nossa obrigação como cristão. Como cristãos. É claro que tem coisas que as pessoas falam para nós e a gente não vai nem parar para ouvir, tem contextos. Mas numa situação como essa, onde há uma reunião familiar, onde há alguém ali que está proferindo supostas profecias para todo mundo, inclusive para você, você não vai chamar a atenção, você não vai falar, você não vai se posicionar em alguma medida sobre isso. Ah, mas isso vai... Paciência. Paciência. Se tem situações onde você deve evitar certas batalhas, há outras que não tem como evitá-las. Você será visto como omisso diante de Deus. Você tem autoridade da parte do Senhor Deus, bíblica, para dizer, no caso a Bíblia tem essa autoridade, e você usa essa autoridade e diz, não creio nisso, isso não vem do Senhor. A sua vontade já está revelada na sua palavra escrita, Ele já nos entregou isso. O que Ele tem para a minha vida, eu posso consultar na sua palavra, na sua revelação bendita. A não ser que o irmão estivesse me dando um conselho, à luz da palavra de Deus, aí é outra história. Mas se você vem a mim falar como um profeta de Deus, eu repreendo. Isso não vem do Senhor. Um categórico, não. A Bíblia não tem essa história de politicamente correto. Isso não existe biblicamente. Isso é uma coisa do nosso tempo, do nosso período. Com medo de chatear as pessoas, de contradizê-las, nós acabamos nos calando muitas vezes e até mesmo sendo coniventes com práticas que Deus abomina. Abomina, essa é a palavra. É um adivinhador de meia tigela. Você vai lá e tem que repreender pela palavra de Deus. Em amor, é claro, mas repreende. Repreende. Até porque muitas pessoas são irmãos em Cristo. Não vou dizer todos, mas muitos são irmãos em Cristo. Estão equivocados, estão enganados com esse falso ensino. Observe também que esse texto de Deuteronômio capítulo 18, ele mostra para nós aqui, aponta também para o profeta que viria, o grande sumo profeta, o Senhor Jesus Cristo, para quem Moisés apontava. Mais uma vez, você tem na Bíblia a palavra de Deus mostrando para nós que o cumprimento, que a profecia encontraria o seu ápice na pessoa do grande profeta, do Senhor Jesus Cristo. E uma vez que o grande profeta viesse, mais uma vez, não haveria mais necessidade desta profecia, dessa revelação, dessas novas revelações continuarem. Terceiro lugar, veja agora profecia sobre profecia. Vai lá para Joel capítulo 2. E sim, como sempre, não foi à toa que nós lemos Joel capítulo 2. Vá para Joel capítulo 2. O texto da Santa Convocação, da chamada oração ao nosso Deus, foi em Joel 2, do versículo de número 12 ao versículo 27. E eu quero que você observe agora aí, a partir do versículo 28. Versículo 28. Lemos o contexto anterior, imediato, agora veja o versículo 28. Um texto bastante conhecido também. Lerei aqui só o versículo 28 nesse momento. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Esse texto aqui de Joel capítulo 2, versículo 28, ele é citado pelo apóstolo Pedro lá em Atos capítulo 2. Mas antes de a gente ir para lá, veja como o texto de Joel, aqui a profecia de Joel, ela descreve marcadores bíblicos acerca da revelação divina, que são estes: visões e sonhos, ou visão e sonho. Isso está sendo descrito aqui por Joel, ligado a essa ideia de profecia. Sim, ao antecipar o futuro, o profeta aqui usa o termo idêntico para a profecia encontrado em todo o Antigo Testamento. E a pergunta é, meus irmãos, à luz do que Joel está falando aqui no versículo 28 do capítulo 2, sobre
atrelar a profecia a isso, a essa ideia de visão, de sonho, derramado aqui o Espírito do Senhor Deus sobre os filhos, sobre as filhas, sobre toda a carne. Essa palavra, de maneira súbita, ela ganha um novo significado, biblicamente. Estaria o profeta Joel aqui esperando algum tipo diferente de profecia daquela descritas nas passagens que nós vimos aqui, por exemplo? Joel está falando de um período, de um tempo, em que o que vai acontecer é distinto, é de outra natureza do que todo o Antigo Testamento já falava sobre profecia? É claro que não. Joel, ele elabora o mesmo significado para a profecia. Na parte A ele cita profecia, profetizarão, e na parte B do versículo 28 ele cita sonhos e visões. Então não, o significado que Joel dá à profecia ligada a sonho e visão é o mesmo do Antigo Testamento. Logo, qual é a consequência disso? Logo, em Atos capítulo 2, quando o apóstolo Pedro cita isso, e veremos já, qual é o entendimento bíblico de Pedro do cumprimento da profecia de Joel? Exatamente o mesmo. Sonhos e visões ligados à ideia de profecia, de revelação. De onde foi que ele extraiu isso, Joel? Nós lemos em Números capítulo 12, versículos 6 e 7, que o Senhor falaria ao seu profeta através de visão, se revelaria através de sonho. A linguagem, meus irmãos, ela é idêntica. Idêntica. A linguagem de Joel aqui, ela traça um paralelo com a descrição de ver uma visão, que frequentemente serve como um título do livro profético, como vimos também, visão de Isaías, visão de Abacuque e assim por diante. Então o que Joel estava esperando? Uma repetição, a mesma coisa, a mesma ideia, a mesma profecia acontecendo, só que claro, de uma forma mais abundante ainda. A diferença, a distinção entre o que Joel está falando aqui para o que vai se cumprir em Atos 2 é em termos de abundância, que é muito maior. Mas essencialmente a mesma coisa. Profecia, revelação. A consumação dos séculos, como nós aprendemos a palavra de Deus, ela seria acompanhada de extensas experiências revelatórias. Uma efusão sem precedente da parte do Espírito Santo de Deus iria trazer consigo muitas revelações de Deus. E isso, meus irmãos, era altamente apropriado à manifestação do Messias. O Messias, quando veio, ele tinha sim, é claro, na sua vinda, na sua encarnação, de trazer mais e mais ainda revelação, de forma mais ainda abundante. E a propagação disso, através de seus apóstolos, também iria demonstrar essa realidade, de forma ainda mais efusiva, mais abundante. Os idosos iriam sonhar sonhos e os jovens veriam visões. Ou seja, do menor ao maior, do mais velho ao mais moço, todos iriam, naquele período, experimentar de forma abundante esse derramado, o Espírito Santo de revelação. Vai lá para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Atos 2, versículo 16. E 17. Até o 18, 17 ao 18. 16 ao 18, perdão. Atos 2, 16 ao 18. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Aqui em Atos capítulo 2, nós temos a explicação da profecia de Joel. Lembre-se, Pedro está explicando isso, esse é o seu discurso aqui, o seu sermão, após a descida do Espírito Santo sobre os discípulos. Depois que isso ocorre, ele começa a explicar e ele fundamenta aquele acontecimento citando Joel capítulo 2. E o que Pedro está falando aqui é dizer o seguinte, que o que Joel profetizou se cumpriu hoje. O que Joel profetizou se cumpriu
hoje. Últimos dias, lembre-se disso, essa expressão bíblica se refere ao período em que Cristo veio a essa terra, começou ali os últimos dias. Sim, nós estamos nos últimos dias há volta de 2000 anos. Até a volta de Jesus Cristo estamos nos últimos dias. Mas começou ali. Ali. Então, quando alguém fala assim, eu tenho que esperar sonhos e visões, profecias, porque Joel profetizou, Atos 2 fala sobre isso, porque nos últimos dias, e eu estou nos últimos dias, logo eu tenho que ter visões e sonhos, mas veja, ali já eram os últimos dias. E se a profecia se cumpriu ali, não há nenhuma dívida, digamos assim, da parte de Deus, com relação ao que Ele prometeu. Ele já cumpriu nos últimos dias. Ele derramou o seu Espírito. Ele entregou sonhos e visões. Ele já fez isso. Em outras palavras, não é necessário para que o cumprimento seja realmente feito que durante todo o período dos últimos dias, sonhos, visões e profecias estejam acontecendo. Basta que tenha acontecido nos últimos dias. E ali já eram os últimos dias, repito, o início deles. Eu quero enfatizar isso daqui. E eu voltarei ainda a isso em outro momento. Não hoje, ainda mais. Não agora pela manhã. Atos capítulo 2 é o cumprimento da profecia de Joel. E aqui há uma grande distinção de entendimento entre nós reformados e os pentecostais, por exemplo. Os pentecostais olham para Atos capítulo 2 e enxergam nesse texto uma base para uma busca frequente e deliberada mesmo, por uma repetição do que aconteceu em Atos 2. O termo pentecostalismo flui disso daqui, ou melhor, de uma má interpretação desse texto. Como se nós tivéssemos que não só aguardar, mas até buscar uma repetição do que aconteceu em Atos 2. Mas como aguardar uma repetição do que aconteceu em Atos 2, se o próprio apóstolo Pedro interpreta o evento como algo sendo uma realidade, um cumprimento da profecia de Joel? Não, isso já se cumpriu, logo não tem como você aguardar uma repetição disso. Todavia, isso não significa dizer que o cumprimento da profecia não tenha desdobramentos. É claro que tem. Há desdobramentos, há consequências no cumprimento da profecia. Por exemplo, as profecias acerca da vinda do Messias, a primeira vinda dele, já se cumpriram. Nós não esperamos o Messias vir uma primeira vez, nós esperamos uma segunda vez. As profecias que não se cumpriram ainda acerca da sua segunda vinda. Mas, quanto à sua primeira vinda, isso já se cumpriu. Contudo, isso não significa dizer que a sua primeira vinda, por já ter se cumprido, não traga implicações e desdobramentos para nós até os dias de hoje. É claro que traz. Então, nós não negamos que há essas consequências do que aconteceu lá em Atos 2. Mas outra coisa bem diferente é afirmar que o evento pode se repetir, tal qual como aconteceu. São duas coisas bem diferentes. Bem diferentes. Segundo, vá para Atos 11 agora. Atos 11. Atos Apóstolos, capítulo de número 11. Pelo horário eu vou parar aqui, tá, irmãos? Eu tinha ainda mais um ponto para tratar com vocês, com alguns textos. Mas eu vou parar aqui nesse capítulo 11 de Atos e, se Deus quiser, dar continuidade à noite. Atos 11, versículo 27 a 30. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio
de Barnabé e de Saulo. Observe como o relato de Atos 11 aqui, também ele traz a mesma ideia acerca dos profetas na nova aliança agora aqui, dando continuidade a essa ideia de profecia da antiga aliança. O termo traduzido aqui aparece como dava a entender pelo Espírito. Essa tradução aqui, dava a entender, meus irmãos, de forma literal, significa que ele dava um sinal. Dava um sinal. Lembre-se que dar um sinal, trazer um sinal, está ligado à ideia de profecia. De profecia. Essa terminologia usada por Lucas aqui na descrição de Atos dos Apóstolos mostra, mais uma vez, a correlação que tem o profeta da nova aliança com o profeta da antiga aliança. Em outras palavras, ele não é menos profeta. Ele não fala com menos autoridade. O seu conteúdo não é menos revelatório. Não é menos revelação do que os profetas da antiga aliança. Dá a entender pelo Espírito a mesma coisa que ele falava em nome da parte de Deus. E essa profecia de Ágabo aqui, de forma imediata, se tornou a base para a ação concreta por parte dos discípulos de Antioquia. Ele revelou que uma terrível fome assolaria todo o mundo romano. Reconhecendo a angústia que essa fome prevista traria sobre os discípulos, já sofredores da Judéia, os discípulos de Antioquia decidiram providenciar socorro, enviando uma oferta aos anciãos através de Barnabé e Saulo. Ou seja, eles agem em decorrência da profecia proferida por aquele profeta, entendendo que aquilo vinha da parte de Deus. Então, muito evidente, meus irmãos, o padrão aqui, ou a narrativa aqui se adequa ao padrão descrito no Antigo Testamento. Ágabo pronunciou sua predição em decorrência de uma experiência revelacional. De nenhum outro modo ele teria conhecimento da expansão de uma fome no futuro, senão por intermédio de uma revelação direta da parte de Deus. Até aqui, pelo menos por essa manhã. Até que nós vimos que a profecia, biblicamente falando, ela é de caráter revelatório, é uma revelação da parte de Deus. Temos vários textos no Antigo Testamento que apontam nessa direção, que mostram de forma muito clara. E começamos a ver alguns textos do Novo Testamento que mostram essa correlação existente entre o conceito de profecia. É o mesmo, revelação da parte do Senhor. Não menos do que isso, não menos autoritativa do que isso. O sermão dessa manhã ele foi mais em tom de explicação do que aplicação, e até eu fico bem mal com isso, por um lado. Por outro lado, meus irmãos, entendam isso como um grande sermão, que está dividido em algumas partes, não sei ainda exatamente até onde eu vou, mas pelo menos hoje à noite vamos avançar mais um pouco nesse sentido, para só depois que estiver bem colocado diante dos irmãos, entrarmos no versículo 11, parte por parte. Deus nos ajude a guardar a sua palavra em nosso coração, a amar a sua revelação, a não incorrermos em maus caminhos, a andarmos aí afora por meio de falsos profetas, mas a nós zelarmos pela sua profecia já entregue a nós e preservada pelo nosso Deus. Deus nos ajude. Amém. Oremos. Ó Deus, graças te damos, porque o Senhor se revelou a nós, se revelou na tua criação, nessa revelação maravilhosa da criação, mas também através da Sagrada Escritura, onde temos aqui, ó Deus, a tua vontade no Antigo e Novo Testamento. Senhor, aumenta o nosso amor pela tua palavra, para que nós venhamos a guardá-la em nossos corações e jamais esquecer dela. Que a tenhamos, ó Deus, como nosso guia até a morte. Nos ajuda, Senhor. Também nós pedimos a Ti que perdoe nossos pecados por todas as vezes que nós entendemos de forma equivocada a Tua revelação, o Teu texto sagrado, inclusive sobre esse assunto. Quantos de nós aqui, ó Deus, já incorremos em erros de acreditarmos em falsos profetas, em darmos ouvidos a homens que não falaram em Teu nome, mas falaram de acordo com o seu próprio coração. Senhor, nos perdoa por isso e nos afasta desses erros. Nos conduz, ó Deus, pela luz do Senhor,
na Tua santa iluminação, para que possamos cumprir a Tua vontade e assim, ó Deus, obedecer de forma submissa ao que o Senhor mesmo ordenou a nós. Ajuda o Teu povo a compreender esse assunto, que os próximos sermões, pelo menos no mínimo mais um sermão acerca disso, possamos ser instruídos pelo Senhor e assim, ó Deus, conseguirmos compreender o propósito e a natureza dos dons revelacionais e dos demais dons também. Oramos, ó Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande profeta por excelência. Amém.